O país não precisa mais do que 20 ministérios, né? Eu creio que essa é uma questão crucial para a redução dos gastos correntes do governo, que crescem assustadoramente. Esses ministérios consomem quase 400 bilhões de reais por ano na sua manutenção. Portanto, se o governo quer alcançar a essência da crise, deve promover esta reforma de profundidade, não apenas com a eliminação dos ministérios, mas como consequência a eliminação das estruturas deles decorrentes que são gastadoras, especialmente os cargos comissionados. O que é essencial para o combate à crise, o governo não trata. A dívida pública, que cresce de forma assustadora, que consome neste ano de 2015 47% do nosso orçamento. Sem uma administração mais competente da dívida pública, o governo não conseguirá fazer com que o país alcance os índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades. Nós poderíamos sugerir ao Congresso e ao Poder Executivo uma agência para o acompanhamento da administração desta monumental dívida pública. Os países mais endividados do mundo gastam menos da metade do que nós gastamos na amortização e no pagamento de juros e serviços dessa dívida. E ela cresce todo dia. Portanto, eu creio que a medida fundamental não foi anunciada pelo governo. O governo não tem demonstrado a preocupação que deveria ter com relação ao gigantismo da dívida pública brasileira. O que o governo anunciou com muita clareza foi o aumento de impostos. Cortes, nós não sabemos ainda até onde chegaremos. Não basta eliminar um ou dois ministros do quadro de ministros do governo. É preciso eliminar as estruturas. E eu imagino que 20 ministérios seriam suficientes. Há uma pesquisa que demonstra que governo que possui mais de 20 ministérios se torna desgoverno, ou seja, o país se torna ingovernável em razão do número excessivo de ministérios que, alargando a estrutura da administração pública e com o seu consequente aparelhamento, aumenta demasiadamente as despesas correntes, aniquilando a capacidade de investir produtivamente do poder público. Nós chegaríamos a uma economia de 300 bilhões de reais anualmente se o governo promovesse uma reforma administrativa para valer. E, aliás, o Congresso Nacional também tem que dar exemplos promovendo reformas internamente, reduzindo os seus custos, não é? E nós propomos aqui há muitos anos uma redução do Poder Legislativo, do tamanho do Poder Legislativo. Seria um senador a menos por Estado, ou seja, seria a redução de 1/3 do Senado. Ao invés de 3 senadores por Estado, nós teríamos 2, 21% a menos de deputados federais e, proporcionalmente, estaduais e vereadores. Nós teríamos um legislativo mais enxuto, mais econômico e, certamente, mais respeitado pela sociedade. Olha, ou cai esse balcão de negócios ou cai o governo. É por isso que a população quer o impeachment. Esse sistema de governança faliu, se esgotou, é preciso substituí-lo. E a substituição desaparelha o Estado. O Estado foi aparelhado no interesse político partidário e sindical. É hora de desaparelhar o Estado brasileiro. Em determinados momentos, antes que a crise explodisse, nós discutimos exatamente essa postura governista de generosidade excessiva em relação a determinados setores. Muitas vezes nós nos colocávamos no lugar do governo, condenando aquelas medidas, especialmente através de medidas provisórias, com penduricalhos incríveis, né? Com generosidades históricas. E agora a crise explodiu. Àquela época nós dizíamos que o governo estava preparando uma bomba relógio de efeito retardado, que explodiria no colo do país. Essa bomba explodiu. Obviamente agora
Cobra-se da oposição uma postura altruísta, né, de votar em matérias impopulares para ajudar o governo. A oposição não se recusa, desde que o governo faça a sua parte. Se o governo cortar os seus gastos, fizer uma grande reforma administrativa, eliminando essas estruturas desnecessárias, certamente terá boa vontade da oposição para matérias até impopulares, de sabor amargo. Agora, a questão essencial, eu repito, é a dívida pública. Eu não vejo interesse do governo em mudar a estratégia financeira para a administração desta dívida que está consumindo a energia do setor público brasileiro de investir produtivamente em setores essenciais, como saúde, educação, desenvolvimento, segurança pública. O governo não tem dinheiro para investir produtivamente, porque esse dinheiro está sendo consumido, apesar da carga tributária imensa, enorme, está sendo consumido na administração da dívida pública.